Olá, eu sou a Dayana Schwember, sou uma das cofundadoras da Poena Socioambiental. Em que momento na trajetória da humanidade surge o lixo? E aí eu trago um termo aqui, né, um conceito, que é um conceito de 1800, né, e 81, que diz que o lixo ele é a varrição da casa, que vai dentro de uma estumeira, né? Enfim, são as imundícies, são os excrementos, é a escória, é a ralé. Então, o lixo, desde a primeira história, desde o início da nossa história da humanidade, ele tem uma relação com aquilo que a gente não quer mais, com aquilo que a gente descarta, que a gente coloca fora. E aí, só para olhar essa gravura e lembrar que, bom, então, na história da humanidade, os nossos primeiros resíduos, né, o nosso primeiro lixo, era justamente a partir do nosso consumo na época do que nós tínhamos acesso, né? Então, aqui tem os restos ossos, quem sabe peles, trapos, e também os excrementos, né, urinas e fezes. Esses eram nossos resíduos, esse era o lixo, né, considerado lixo. E aí, tem um livro bem bacana que é a trajetória dos resíduos, né, a trajetória, a limpeza urbana através dos tempos, e tem toda essa trajetória dos resíduos e também dos trabalhadores. Bom, pensando no Brasil, eu quero iniciar uma reflexão em relação também ao que nós temos de estigma em relação à gestão de resíduos, a falar sobre resíduo, essa ideia de que é sujo, enfim. Então, acho que é bem importante fazer um apanhado de memória, de trajetória, com os primeiros recicladores, digamos assim, né? Os primeiros catadores, as primeiras pessoas que trabalharam com a limpeza urbana, né? Então, que eram os tigres. Os tigres, eles eram escravos que carregavam os excrementos. Então, eles eram normalmente escravos que faziam esse tipo de trabalho como castigo, ou eram escravos mais velhos, não tinham valor, né, então, para os seus donos, e eles caminhavam usando esses cestos na cabeça, ou barris de madeira, e os cestos e os barris de madeira, eles tinham, então, aquelas frestas, né, então, com os excrementos, eram justamente que eles carregavam os excrementos, né, então, restos de fezes, restos de urina, escorria por esses cestos, e manchava o corpo deles, então eles eram os tigres, porque eles tinham as manchas de excrementos no corpo. Os tigres, então, eles faziam eles recolhiam os resíduos, então, dos seus donos, e carregavam no cesto sempre durante a noite, eles não eram vistos pelas pessoas durante o dia, porque eles não eram bem-vindos na rua, eles tinham mau cheiro, enfim, era um castigo. E eles, à noite, entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, era o período que eles carregavam os cestos até, normalmente, rios, mares, ou regiões mais periféricas das cidades. Tiravam da região mais de grande população, né, um povoado, assim, então, tiravam os excrementos. A gente sabe que a questão, essa questão inicial de limpeza urbana era muito precária, né, então, a questão de banho, de higiene, era uma coisa super precária. Então, tinha mais essa questão. Aqui no Brasil eu falo dos tigres, mas anterior aos tigres, então, né, na história mesmo da humanidade, as pessoas que faziam a gestão de resíduos em outros países até eram presos, prostitutas, escravos mesmo, né, ou eram pessoas que viviam na rua, então recolhiam os restos, então eles já tinham esse estigma, carregavam esse estigma de castigo, de pessoas que carregavam restos da sociedade, né. Aqui tem uma imagem bem interessante que fala sobre esse descarte, né, desses resíduos. Então, os tigres recolhiam os resíduos e eles encaminhavam, né, levavam até os mares e rios, enfim, próximos. Sem esse sistema de esgoto, os dejetos eram atirados diretamente nos rios, eram os escravos que faziam isso. Isso, obviamente, né, não precisa dizer muito, causou uma calamidade na saúde dessas pessoas, enfim, que tomavam água, que tomavam banho, muitas vezes que lavavam roupa, e nas ruas também, que eram expostos esses excrementos.
Então, isso começou a virar um grande problema de saúde pública também, né? Então, em 1876, contratou-se, então, a primeira empresa que veio pensar sobre gestão de lixo, na época ainda, né, de excremento, que foi uma empresa francesa, de Pedro Aleixo Gary. E, bom, não por acaso, até hoje nós chamamos as pessoas que trabalham com os resíduos de Gary, né? Herança, então, dessa primeira empresa que veio a convite trabalhar, pensar numa gestão dessa limpeza pública, que já estava virando calamidade, trazendo diversas doenças, enfim. Essa empresa, ela se instala no Brasil, e ela fica no Brasil até 1891, quando começa um processo e um projeto de limpeza pública municipal, assim, né, enfim, onde começou a se pensar uma gestão de excrementos, de limpeza pública a partir, então, da participação, óbvio, do poder público, e não mais de empresas privadas, né. Nesse período também começou a se pensar, digamos que numa padronização de vasilhas para esse depósito do lixo, né, que até então também era os restos da alimentação, os restos, então, dos excrementos, porque começou também um processo de contratação de uma empresa, então, alemã e inglesa, para fazer o tratamento do esgoto também, que era céu aberto, enfim, começou as lavarem as ruas, né, fazer as limpezas das ruas, porque os excrementos às vezes eram jogados na rua, né, então os animais andavam nas ruas, então começou um processo tanto de tratamento de esgoto, quanto de recolhimento, então, dos dejetos, né, do lixo. Aqui também tem uma imagem bem interessante, porque quando então começou a assumir essa gestão de resíduos municipal, que foi na cidade do Rio de Janeiro, essa aqui é uma imagem também da Conurb, essas carroças, então, que iniciaram a coleta do lixo, elas recolhiam nos grandes povoados, né, enfim, era concentrado onde tinham mais pessoas, onde era mais interessante estar localizado as elites, né. Então, se recolhiam os resíduos e colocavam, né, na carroça, levava até um local onde tinha um barco esperando, colocavam todos esses dejetos no barco, e esse barco, então, ele ia rumo a uma ilha, né, no Rio de Janeiro, que é a ilha de Sapucaí. Bom, isso em 1914. Deixa eu só mostrar para vocês uma curiosidade que eu acho bem interessante. Então, aqui a gente tem uma imagem da ilha de Sapucaí, né, que em 1914 recebiam todos os dejetos, o lixo do Rio de Janeiro, e que hoje, né, é o local onde, bom, grande parte foi aterrada, como vocês podem ver, aqui na parte pontilhada, por exemplo, né, a parte de que tem terra, né, e aqui, então, também. Aqui vocês podem ver, tem um mais reto, né, então aqui ao lado vocês vão ver que é mais ou menos a mesma imagem aqui, então, a parte mais reta, aqui a ponta, né, e foi tudo aterrado. Essa região aqui é hoje onde fica localizada a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi feito todo um aterramento, a reitoria é justamente o local onde eram colocados os resíduos. Então, só para falar da trajetória das grandes cidades, muitas vezes tem uns aterramentos que são feitos justamente para esconder, ou enfim, para dar conta dos grandes lixões, assim, enfim. Então, só uma curiosidade, que a primeira gestão, então, do lixo acabou indo para essa ilha de Sapucaí, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que o professor Emílio Engen, então, é um dos grandes entusiastas na coleta seletiva no Brasil. Coincidências não por acaso, né? Bom, e então, né, inicia esse processo de gestão, digamos assim, desse lixo, primeiramente do recolhimento, claro, sem nenhum tipo de segregação, enfim, mas dada essas expansões, assim, saídas de zonas rurais, ocupação de zona urbana, toda essa industrialização, todo esse incentivo para trabalhar nas cidades, formar cidades, consumo, nós começamos a ter um novo modelo, né, digamos assim, um novo hábito de consumo. E aí
nós saímos de algumas embalagens, aqui aparece mais Viva, alumínio, enfim, e nós hoje chegamos num supermercado, né, ou num espaço para compras, que é assim, colorido, cheio de embalagens. Só para também ilustrar que nós também acabamos caminhando, digamos assim, para embalagens que eram, né, naturais, enfim, barris, caixas de madeira, potes de barro, vime, cestos de vime, e aí sim, claro, o vidro, né, que já está aí há um bom tempo com a gente, para um outro tipo de embalagem, que é uma embalagem plástica. Né? Então, a embalagem plástica tomou conta, entre outras embalagens, papelão, enfim, tomaram conta essas embalagens dos nossos supermercados, nossos espaços de compra, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de embalagens, às vezes uma sobreposta na outra, então é uma festa das embalagens, digamos assim, mas isso acabou impactando de alguma maneira o ambiente, porque nós começamos num processo de, digamos que de expansão ou de grande consumo, e os impactos dessas embalagens, né, já que nós viemos de uma coisa muito artesanal, de uma gestão de resíduo que na verdade era uma gestão de lixo, de excremento, de coisas muito artesanais, então para um boom de consumo de embalagens. Bom, antes de chegar no impacto real, oficial, digamos assim, a gente inicia no Brasil, oficialmente, né, a coleta seletiva em 1985, então ela é muito jovem, ela tem 35 anos. Inicialmente no bairro São Francisco, na cidade de Niterói. Esse projeto, na verdade, foi um projeto, então, né, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, lá onde foi construído em cima, então, do antigo lixão, né, digamos assim, e o professor Emílio Engen, né, que é o grande historiador que faz toda essa, ele é filósofo, né, enfim, mas ele faz toda essa trajetória do resíduo, né. E, bom, inicia-se então a coleta seletiva no Brasil em 85, então, olhem quanto tempo que nós ficamos produzindo resíduos, enfim, de diversos tipos, até iniciar e perceber a necessidade de não se enterrar tudo, de começar a fazer uma separação dos resíduos na fonte, né? Essa separação na fonte é nós separarmos nossos coletores em casa. E aí, pensando no impacto ainda, tão jovem que é a nossa coleta seletiva, que quando a gente olha assim para o boom então, da produção de plásticos e de embalagens, apenas 9% de todo o plástico produzido desde a década de 1950 foi reciclado. Ou seja, a gente não reciclou quase nada ainda de todo o material e todas as embalagens que nós lançamos no planeta. Então, isso é um dado da ONU de 2014, nosso grande impacto. E outro número que nos assusta também é que, em 2050, os oceanos terão mais plástico do que peixes. Então, isso é um dado da ONU de 2018. Então, isso só para mostrar o quanto que nós estamos aumentando enquanto população, e isso, de alguma forma, impacta na nossa saúde, né? E isso impacta na nossa saúde ambiental. De que maneira? Na saúde do solo, pensando ambientalmente, porque quando a gente faz uma disposição errada, né, um descarte errado dos resíduos, colocando ele no solo diretamente sem nenhum tratamento, a gente acaba poluindo o solo pelo chorume, que é o líquido, então, que começa pela decomposição dos resíduos, e aí tem várias embalagens de várias industrialização, então todas as embalagens, elas vêm de uma matéria-prima do meio ambiente, mas ela é produzida industrialmente, né, então a gente não sabe que matéria-prima química que tem ali, então imagina juntar tudo isso, largar a céu aberto, sol, chuva, enfim, micro-organismos, bactérias, fungos, tudo isso ali vivendo, decompondo, a gente não sabe que bomba atômica é essa que está se produzindo. Então, o churume é justamente esse líquido que é altamente contaminante. Então, se o solo não tem nenhum tratamento, ele cai no solo e polui esse solo, contaminando esse solo. Então, tem muitos lugares que foram antigos lixões que ficaram lugares totalmente inativos para qualquer plantio, né? Ou até se planta alguma coisa, mas uma árvore, mas não pode ser frutífera.
né? Porque é perigoso, como a gente não sabe o que tem nesse solo, né? E tem solos que nenhum tipo de gramínea surge. Então, esses são os grandes impactos, digamos assim, entre vários outros. Eu trouxe aqui no âmbito geral, né? Na questão do impacto no solo, pensando na questão do impacto do ar. Então, né, é bom quando a gente reúne resíduos, se produz gases, então acontecem pequenas explosões, e tem pessoas que ainda queimam o resíduo. Então, isso é um outro problema, além de ter essa emissão de gases, né, que acontece com a junção de vários componentes químicos, enfim, chorume, gases, ainda tem pessoas que queimam, e é um outro tipo, que faz uma combustão de produtos químicos que a gente também não sabe o que vira. Então, claro, né, a emissão de gases, principalmente o gás metano, chuvas ácidas, e claro, isso contribui para o efeito estufa, né, que é o que a gente vive hoje, um dos maiores problemas também mundiais. Esse impacto também é ambiental na água. Então, quando a gente descarta resíduo e acaba correndo pela água, enfim, chega aos animais, tanto nos rios quanto arroios, enfim, no mar, né? A gente sabe disso, a gente vê várias imagens muito tristes, assim. Popei vocês, coloquei uma imagem, então, mais de um rio, assim, que também é deprimente. Mas os animais acabam confundindo esses materiais com alimentos e acabam ingerindo, ou morrem, ou também ficam contaminados e a gente acaba ingerindo eles e bom, aí nos contamina também de alguma forma. Essa água fica contaminada também e a gente gasta muito mais em produtos químicos para deixar ela potável, para que a gente possa utilizar. Então, na verdade, a gente acaba, digamos assim, afetando indo contra a nossa própria saúde, né? Quando a gente faz esse tipo de descarte, a gente tá, parece que, né, se matando aos poucos, digamos assim, colocando aspas, né? Porque a gente está colocando o resíduo no ambiente, e isso, né, quando ele está no ambiente, da mesma maneira quando ele está no solo, a gente não sabe, ele vai se decompondo, vai se formando microplásticos, enfim. Atrapalha a questão do curso natural, então quando chove, se tem resíduos sólidos dispostos nas vias, acaba entupindo o bueiro, acaba então caindo nos rios, enfim, é um problema ambiental, acaba potencializando alagamentos. E claro, né, a questão de quando a gente larga um resíduo sólido no solo, ele acaba de alguma maneira, pela então produção de chorume, chegando aos lençóis freáticos. A gente sabe que a gente tem uma camada de água então abaixo do solo, digamos assim, e acontece, bom, o solo, ele vai penetrando no solo e acaba, além de contaminar o solo, acaba contaminando então os lençóis freáticos. Para além então desses impactos no ambiente, bom, no âmbito bem geral, assim, para que a gente só ressaltasse os principais, digamos assim, também tem os impactos na saúde humana. E aí eu trago alguns deles, né? Bom, as doenças causadas por vetores, então essa relação do lixo e das doenças, isso também é um dado da FUNASA, do Manual de Saneamento, que traz ali, né? Então, quando a gente descarta resíduo de maneira irregular, a gente acaba atraindo vetores. E aí, bom, ali ressaltando algumas questões, né? Enfim, a pulga, né, da peste bubônica, digamos assim, né, a questão de moscas, né, que vão ficar nesses espaços, e aí elas vão transitar por tudo que tiver ali no resíduo. Mas eu quero ressaltar a questão, então, do mosquito, do Aedes aegypti, principalmente na questão da dengue, né? Então, a gente sabe que para proliferação do Aedes aegypti, ele precisa de criadouros artificiais, ou seja, ele precisa de resíduos sólidos dispostos de maneira errada no ambiente, né? Então tenha um pouquinho de água, né? E ele se prolifere. Então, bom, é um prato cheio para causar, então, a dengue, né? A doença da dengue, as enfermidades. E aí, bom, aí também tem zika, chikungunya, digamos assim, que são as mais urbanas, principalmente a dengue, né? As outras eu não vou ressaltar. Mas, claro, a gente começa a ter uma infestação de baratas, né? E, bom, e aí ambientes, né, que tem criação, então, de porcos, também acontece alguns tipos de enfermidades, e aí, para quem tenha animais domésticos também, esses resíduos dispostos causam enfermidades. E, claro, né, a gente sabe, né, que o resíduo sólido, que é diferente de lixo, né, resíduos são diferentes de lixo. Os resíduos, né, que foi que eu trouxe aqui,
eles têm um valor econômico, né? Então, existem muitas pessoas que vivem desse resíduo. Mas, aqui pensando no trabalho, essa descarte de resíduo irregular acaba, digamos que, atrapalhando na segurança desses trabalhadores, né? Impactando na segurança desses trabalhadores. Acontecem vários acidentes em cooperativas, em associações ou em catadores individuais, porque as pessoas não separam corretamente os resíduos, então contamina, alto poder de contaminação, os cortes pelo descarte irregular, por exemplo, de vidros, ou alguns outros resíduos perfluorcortantes. Então, isso também, né, é associado à saúde desses trabalhadores. Bom, podem se contaminar, pegar algum tipo de doença, fazer algum corte muito profundo, enfim, pegar algum tétano. E, claro, quando a gente dispõe os resíduos de maneira correta, né, então, os rejeitos indo apenas para aterro sanitário, os recicláveis sendo encaminhados para a coleta seletiva, nós estamos contribuindo para a renda desses trabalhadores, que historicamente, né, fazem a gestão de resíduos no Brasil. E quero ressaltar que no Brasil, menos de 10% dos resíduos são reciclados. E desses menos de 10%, mais de 90% desses resíduos reciclados só são reciclados porque passam pela mão dos catadores e catadoras. Então, são eles que fazem a reciclagem no Brasil, eles são protagonistas da reciclagem no Brasil, mas infelizmente eles ficam com menos de 30% desse recurso, né, dessa cadeia produtiva, eles ficam com menos 30% de valor, né. Enfim, então eles ainda são explorados e ainda é muito análogo àquele trabalho escravo lá dos primeiros slides, né, dos tigres. Enfim, isso é outro assunto, né. Então, só para a gente finalizar, assim, para fazer um resumo, eu trago esse desenho que é bem ilustrativo. Infelizmente, ainda os lixões no Brasil resistem e acabam causando, sim, então, né, primeiro, o desperdício de oportunidade de renda, né, acaba tirando o trabalho de um catador, de uma catadora, porque acaba indo tudo para lixão, tudo misturado. Então, isso também acaba impactando, porque a gente começa a extrair mais matéria-prima do ambiente, sendo que o resíduo separado direitinho, ele pode gerar renda e gerar um novo produto. Ele disposto, então, no solo, acaba causando a poluição do solo pelo churume, e aí, bom, chega até os lençóis freáticos, acaba poluindo a água, acaba poluindo também, né, os nossos rios, os nossos mares, matando animais, a gente também bebendo essa água, consumindo esses animais que vivem nesses ambientes. O desperdício de terreno, porque a gente diminui a vida útil desses espaços, né, então a gente enterra tudo, diminui o desperdício de terreno, porque depois ele fica inviável para qualquer outro tipo de enfim, plantio, enfim, ele acaba ficando totalmente inutilizado. E, claro, a emissão de gases de metano e outros gases poluentes, né, que ajudam a contribuir com esse efeito estufa. E também com a nossa má qualidade do ar, né. Bom, eu trouxe um monte de problema e eu queria perguntar, assim, né, enfim, não perguntar, mas vocês devem estar pensando, existe saída? Porque eu só trouxe problema, né, então, será que existe saída? Não, existe sim, né, a gente acredita que sim.